Deus abençoe. Já volto, gente. Deixa eu só colocar no grupo aqui, lá no canal de Milagres. Só um minutinho, gente. Por gentileza, não saiam daí não. Deus abençoe os irmãos. Uma ótima noite. Que o Espírito Santo, poderoso, grandioso, engrandecido, esteja sobre nós. Eu já estou sem um pingo de voz, mas nós estaremos aqui esta noite para ministrar a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transborda. Amém? Deixa eu só colocar um dos livros aqui. Deixa eu mudar um pouco. Eu estou colocando todo dia o mesmo. Deixa eu colocar um outro para vocês darem uma olhada. E nós já vamos iniciar. A palavra de hoje está em Lucas 24, versículo 13. Amém? Lucas 24, versículo 13. Boa noite, meninas. Antes eu quero iniciar essa live orando aos que já chegaram aqui, aos que já estão aqui prontos para serem ouvidos. Boa noite a todos e levantados pela graça. Aqueles que entraram aqui hoje e disseram assim: Deus, eu preciso ter uma experiência de poder contigo. Eu preciso viver coisas novas aos teus pés. Irmãos, tem momentos da nossa vida que tudo que nós necessitamos é de uma experiência nova. No caminho em que estamos cegos. O caminho em que talvez nós perdemos a visão, nós perdemos a conexão. E ali nós estamos travados, parados. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos traz esta noite para que possamos viver o novo, para que possamos usufruir da experiência que vem da graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, entrando nesta live, sedentos da Tua Palavra. Nós estamos aqui também, Senhor, sedentos de uma experiência aos teus pés. Senhor, nos levanta esta noite, e se temos andado fora daquilo que o Senhor projetou para nós, que o Senhor possa nos erguer esta noite, Senhor, para que tenhamos uma experiência de poder, para que sejamos reconstruídos pelo trono da tua graça. Então, em nome de Jesus, Pai, visita a nossa casa esta noite. Visita o nosso coração, o nosso entendimento. Visita, Senhor, os nossos entes queridos. Visita as situações impossíveis que nós temos enfrentado, Senhor. Quantos de nós estamos passando uma batalha, Senhor, espiritual, material, emocional? Quantos de nós estamos no caminho de Emaús e não conseguimos ver a saída, Senhor, do labirinto? Mas o Senhor é grandioso. O Senhor é poderoso para promover esta noite respostas, Senhor, àqueles que necessitam, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, se talvez tivemos um dia difícil, se talvez tivemos um dia complicado, se talvez as portas que estamos batendo, elas estão fechadas, mas nós cremos, Senhor, que Tu tens o poder de operar. Nós cremos que Tu tens o poder de restaurar. Nós cremos que o Senhor tem o poder de reverter quadros. Então, em nome de Jesus Cristo, que essa noite poderosa, o Teu Espírito Santo repouse diante de nós,
o teu sangue, ele seja revelado a nós. Mas nós precisamos, Senhor, te encontrar. Nas questões difíceis que nós estamos vivendo, nós queremos ter um encontro contigo, Espírito Santo. Então, Deus, que nessa noite o teu Espírito repouse sobre nós. Que a tua graça repouse sobre nós. Que a tua unção repouse sobre nós. Que a tua mão esteja diante de nós. E que possamos, Senhor, esta noite, ter uma experiência de poder aos teus pés. Em nome de Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Que mais um momento nós estamos aqui para ouvir e ter experiências com aquele que tem o poder de operar, com aquele que tem o poder de abrir portas, com aquele que tem o poder de restaurar. Eu tô com a Lucilene aqui e às vezes nós esquecemos das coisas grandiosas que Deus faz, né? Mas eu entreguei uma profecia para ela de que ela não herdaria o câncer familiar. E o médico tinha visto algo no seio dela e quando ela foi fazer o exame, tinha sumido. Ela foi livre do câncer. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde Jesus está, o mal ele tem que sair. Bem-vindo, meu filho. Aonde Jesus opera, o milagre acontece. O testemunho dela está aí, depois vocês olham na minha página aí que vocês vão ver. É um testemunho de poder, é verdade. Eu entreguei uma profecia para ela, ela creu, foi curada. Quando voltou para fazer o exame, não existia mais a doença. E 3 irmãs, Maria, seja alcançada pela prosperidade, pela glória, que lindo! E pelo poder que vem do alto. Irmãos, tem presente que enche os nossos olhos de alegria, né? Quando você vê, você acha tão fofo, tão delicado. E isso é uma maneira de tanto carinho comigo. E eu fico muito feliz pelo carinho que vocês têm comigo. Então, ela foi restaurada para que ela fosse levantada do câncer. 3 irmãs morreram de câncer. Obrigada, minha amiga. Então, Deus, não é porque 3 irmãs dela faleceram de câncer que o destino dela seria esse. Porque onde Jesus está, ele gera, meu amigo, prosperidade. Ele gera mudança. Aonde nós não vemos mudança. Irmãos, acabei de tomar um Descom. Que o Descom é um antialérgico, que ele dá um pouco de sono. Amém? Mas ele, nesses tempos que está chovendo, bem-vinda, filha. Ele melhora a garganta de tanto falar. A minha garganta fica ruim. Acabei de tomar um. Olha que daqui a pouco a garganta vai ficar boa de novo, em nome de Jesus. Então eu quero ministrar na sua vida, que eu não sei qual é a área difícil que você está vivendo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que aonde Jesus entra, o milagre acontece. Aonde ele entra, o sobrenatural desce. Aonde ele entra, tem sinais, prodígios, maravilhas. Porque ele é o Deus do impossível. Agindo eu, quem é que pode impedir o meu agir? Seja iluminada pela graça de Deus. E o povo? Eu vou botar teu nome e o da Maria aqui no propósito. Então eu quero ministrar no teu coração esta noite. Nós vamos ler a passagem dos discípulos em Emaús. Mas não tem nada impossível para Deus. Tem uma outra jovem também que estava tentando engravidar. Eu fiz uma oração e o Espírito de Deus me usou, porque eu mesmo não sou nada, irmãos. Sou só uma carne. Quem opera é Ele. A glória é dEle, a honra dEle, o poder dEle. Eu sou apenas um instrumento. E ela engravidou, já deve estar com 6 meses de gravidez. E o médico desenganou. Então o que eu estou querendo dizer para você?
que aonde o Espírito Santo de Deus opera, e o testemunho da Lucilene, irmãos, eu vou fixar ela aqui, é muito forte, porque jazia uma maldição hereditária. 3 irmãs morreram de câncer, e ela já estava com problema. Eu entreguei uma profecia para ela, ela foi lá, fez o exame, e o que estava já não estava mais. Sabe por quê? Porque Jesus é na vida dela. Não é porque algum familiar teu deu errado, que você também vai dar errado. Não é, boa noite, não é porque algo na vida de alguém está desandando, que você vai carregar essa cruz. Paz do Senhor a todos. E eu quero muito que você entenda. A Lucilene, ela venceu o câncer. Ela venceu as raízes hereditárias através do sangue de Cristo, que lava, opera e frutifica. Ela rompeu e venceu o inferno através da fé. E muitas das vezes, irmãos, olhamos para as circunstâncias e dizemos assim: ah, Deus, como que vão ser as coisas? E Deus está dizendo: confia. Confia que eu estou no controle. Confia que eu estou no negócio. Eu tenho o poder de operar. Eu tenho o poder de mudar. Eu tenho o poder de erguer. E sabe o que está acontecendo esta noite? Eu quero ministrar sobre você fé. Se talvez você chegou aqui abatido, com pensamentos desconstruídos, se talvez você chegou aqui debilitado por falta de alimento não físico, mas alimento espiritual, ele nos debilita ao ponto de acharmos que não vamos nos levantar mais. Mas o Espírito Santo, irmão, compartilha, tem época que o TikTok entrega muito. A gente já passou por essas fases aqui. Tem época que eles não entregam para ninguém porque quer que a gente pague para patrocinar. A gente já está aqui há 1 ano e pouco. A gente já conhece tudo aqui. Eles querem que pague, eles querem que a gente patrocine todo o tempo a live. Amém? Então curtam. Quando você curte, eu tô na FOIU, a minha live é popular. Então eles são obrigados a entregar a live quando tá todo mundo curtindo. Amém? Vamos bater 10k pelo menos, porque aí as lives que estão na FOIU, que são populares, eles vão entregando. Aqui, ó, eles estão entregando para 190 espectadores. Quanto mais você curtir, mais entrega eles são obrigados a fazer. Isso aí funciona assim mesmo. No início eles entregam, depois quer que pague. É tudo igual, todo mundo quer patrocínio, amém? Faz parte. Então vamos lá, irmãos. Versículo 13 do capítulo 24. Lucas 24, versículo 13. Eu tenho uma palavra para você que diz assim: pastora, eu estou andando em um caminho, mas eu estou sem esperança. Eu estou andando em um caminho, Edna Prosperidade, porém, o caminho que eu estou andando, ele está um pouco sem esperança. Eu não estou vendo solução no fim do túnel. Eu estou esbarrando com dificuldade, Janaína Prosperidade. Eu estou sem entender o que está acontecendo. Escute. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam num caminho para uma aldeia chamada Emaús. Boa noite. Distante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam
como que impedidos de o reconhecer. Pausa, porque eu tenho algo sobre esses dois que é um pouco parecido com o que você está vivendo. Pastora, eu tenho andado tão aflito, eu tenho andado com tantas questões difíceis que os meus olhos estão impedidos de ver que Jesus se apresenta para mim. Aqueles dois andaram com Jesus, comeram com Jesus, mas após Jesus ressuscitar, eles estão se lamentando pelas coisas acontecidas com Jesus. E quando Jesus aparece para eles, eles não conseguem identificar que Jesus era Jesus. E quantos de nós não identificamos os milagres que Ele tem proporcionado para nós? Porque a nossa visão, ela está sendo impedida pela ansiedade, pelo desânimo. Muitas das vezes você está sufocado pelas perdas, pelas batalhas emocionais que têm se levantado em torno de você, e você olha para os lados e diz: quem é esse que fala comigo? Ei, Jesus marcou um encontro com você em Emaús. Eu sei que você estava em Emaús, conversando, se lamentando, expondo suas dores, colocando na mesa suas debilidades, mas ei, ainda que você esteja perdido, Deus está dizendo para você esta noite: não perca a visão de quem eu sou, não perca a visão do que eu já fiz, não perca a visão das portas que eu já te abri, não perca a visão dos milagres que eu já te proporcionei um dia. Muitas das vezes, nós estamos olhando o momento e dizendo: aonde está Jesus de Nazaré? Mas o que nós não podemos esquecer, que Emaús não é caminho de dúvida, mas é caminho de encontro. É caminho em que não estamos vendo nada, mas que Ele vai até nós para se apresentar para nós. Quantos de nós aqui já tivemos inúmeras experiências com Deus? Ele já nos abriu várias portas, Ele já nos curou do câncer, Ele já nos fez gerar, Ele já nos curou da depressão, da ansiedade, da síndrome. Mas em algum momento, nós perdemos a visão de quem é Jesus. Se talvez você chegou aqui hoje dizendo: Jesus, por que tu não olhas para mim? Jesus, por que as coisas não mudam? Jesus, por que eu estou passando esse vale? Jesus encontra com você esta noite em Emaús para dizer: ei, eu ressuscitei entre os mortos e eu vim até Emaús para encontrar com você. Sabe aonde é Emaús, irmãos? Emaús é o caminho que você está aí. Eu costumo dizer que este algoritmo, ele invadiu a tua casa para que Jesus repousasse sobre a tua sala e para que Ele mostrasse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que Emaús é caminho em que estamos confusos, mas é caminho que Jesus nos encontra para que as escamas espirituais caiam da nossa visão, para que aquilo que está nos impedindo de olhar o propósito de Deus sobre nós caia de sobre nós, para que possamos viver a excelência da graça. Mas, irmãos, quantos de nós caminhamos por Emaús, chorando, lamentando, reclamando? Mas eu
olha o caminho de Emaús como um caminho que o Mestre me encontra, como o caminho do reconhecimento de que mesmo naquela estrada dura e complicada, Ele veio até o meu encontro. E você queria que Ele materializasse para você de uma maneira. Mas o caminho de Emaús, irmãos, não é do nosso jeito. Ele foi 70 estádios de Jerusalém para encontrar com você esta noite, para tirar as escamas da tua visão e para levar você além. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: pastora, bem na verdade o caminho de Emaús é um caminho dolorido, é um caminho de esquecimento, é um caminho em que eu só estou vendo perdas. Bem-vinda, Neuza. Mas não, Emaús é o caminho das águas térmicas, segundo os historiadores, águas que saram. E quantos de vocês aqui precisam entrar nas águas que saram? Quantos de vocês aqui precisam mergulhar nas águas que saram? Quantos de vocês aqui precisam mergulhar na graça, no trono da eternidade, daquele que tem o poder de operar? Talvez você chegou aqui frio, abatido. Talvez em algum momento você esqueceu dos milagres que já aconteceram em sua vida e deu legalidade somente à dor. Mas Emaús era o lugar perfeito para ele te encontrar, porque em Emaús as águas são aquecidas e elas são de cura, e é uma ferramenta que o Espírito Santo trouxe para você esta noite. Às vezes é no momento de frieza, é no momento em que perdemos a visão do propósito, é no momento que perdemos a visão da construção, é no momento que estamos perdidos, que Jesus encontra com você lá na cidade de Emaús. Vamos continuar aqui, irmãos. 17. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso? Irmão, desculpa, minha voz já está ferrada já. O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eu pergunto a você: o que é isso que te preocupa a ponto de você ir andando e ir tratando, andando e ir tratando como se você tivesse sem destino? Porque aqueles discípulos, eles estavam andando e tratando. Sabe quando você está sem rumo? Você quer ir andando pelo meio do caminho. Você somente quer andar porque você perdeu a visão do hoje. O ontem não volta. E o amanhã só quem pode mudar é Deus. E eles pararam o quê? Entristecidos. Os discípulos de Emaús, eles são tão parecidos com você, porque você está andando sem rumo, você está tratando coisas que você já nem entende mais, e você chega aqui entristecido. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Eles não sabiam mais que eles estavam falando com Jesus, irmãos. E quantos de nós perdemos a visão dos milagres? Em tantos momentos, nós olhamos para os lados e dizemos: Ele não está mais comigo. Mas espera aí, Ele não salva, Ele não cura, Ele não liberta, Ele não transborda. Como assim você não sabe mais quem é Jesus? Para onde foi a tua fé?
Será que os acontecimentos da tua vida tiraram a tua memória, a ponto de você esquecer as coisas maravilhosas que Ele já te proporcionou um dia? E Ele lhes perguntou quais, e eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, e que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Eu quero que você declare aí que Jesus, ele vive na sua vida. Antes de nós continuarmos a leitura, eu quero que você levante suas mãos e que você declare que Jesus, ele vive em sua vida. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas ele não o viram. Então lhes disseram Jesus: nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreram por todos os profetas. Expunha-lhe o que a seu respeito contavam em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Pausa. Sabe por que Deus trouxe você para Emaús? Porque o alimento, o pão que você senta nessa mesa, é o que irá abrir os seus olhos acerca da vontade e das verdades de Cristo para você. Se talvez você chegou aqui hoje entristecido, se talvez você chegou aqui hoje cabisbaixo, se talvez você chegou debilitado, sem um alimento, ei! Emaús não é lugar de esquecimento. Emaús é lugar que Jesus entra na tua casa, senta na tua mesa e as escamas dos seus olhos, elas são arrancadas para que você se alimente do pão genuíno da graça e que para você compreender que Jesus ainda é o mesmo. Muitas das vezes, irmãos, nós teremos que sair de uma terra para irmos a outra, para comermos um outro tipo de pão, para que possamos de fato e de verdade entender quem é Jesus, o Nazareno, aquele que tem o poder de operar. Eu não sei se você chegou aqui hoje perdido, entristecido, andando e tratando de assuntos que nem você mais compreende. Mas uma coisa eu tenho a dizer: ele encontra você em Emaús. Ele entra na tua casa, reparte o pão, e as escamas dos teus olhos, elas caem por terra, para que você viva o evangelho que transforma e transborda os teus dias. E eu quero orar agora por você, que talvez
chegou aqui hoje adoecido em uma área da sua vida. Você chegou aqui hoje adoecido. Talvez o teu adoecimento é espiritual. Talvez seja físico. Ou talvez você está andando na estrada de Emaús, tratando de assuntos que você nem domina mais. De tão perdido que você se encontra. Talvez depois de todas as experiências que você já aproveitou de Jesus, você não reconhece mais Jesus. E nós somos assim, irmãos. Quando vivemos uma prova, quando vivemos uma luta, nós esquecemos daquilo que já vivemos aos pés de Jesus. Nós esquecemos dos milagres. Esquecemos muitas das vezes até de voltar e agradecer. Mas nesse momento agora, de poder, graça e autoridade, eu quero orar por você, que diz assim: eu tenho andado no caminho de Emaús, triste, perdido, sem esperança e perdi a visão. A verdade é que eu perdi a visão. Eu perdi a direção. Porque aqueles discípulos, eles estavam andando fora da direção que Deus tinha para eles. Eles estavam andando fora daquele que ressuscita entre os mortos. Eles estavam se lamentando, mas eles esqueceram que ele era o Messias. E quantos de nós perdemos a fé no meio do caminho? E passamos a dizer: a situação não muda, a coisa não vai acontecer. Jesus, como será? E Jesus está dizendo: ei, você esqueceu que eu tenho o poder de ressuscitar. Você esqueceu que se você está de pé foi com a minha permissão. Você já esqueceu de tantos milagres que eu já proporcionei para você. Mas no momento de Emaús, você só está olhando para as circunstâncias. Você só está olhando para o que está acontecendo hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Emaús é o local das águas térmicas que curam. E é no meio desse teu andar perdido, é no meio dessa tua tristeza, que Jesus encontra com você para te dar um pão e para mudar a tua história. E se esta noite você chegou aqui dizendo: Deus, muda a minha trajetória. Muda aquilo que precisa ser mudado. Se talvez em algum momento você desanimou, ou você se esqueceu de tudo que ele já fez por você, é tempo de você refazer o caminho. É tempo de você olhar e falar: Deus, tira as escamas dos meus olhos. Porque daqui para frente, eu quero um tempo novo sobre mim. Daqui para frente, eu quero ter uma experiência nova contigo. Daqui para frente, eu quero viver o sobrenatural. Daqui para frente, eu não quero mais andar perdido em Emaús. Mas eu preciso chamar Jesus para cear na minha casa e aproveitar a presença dele. E esta noite, esta live está chegando para você, para que você entenda que é tempo de aproveitamento da graça. É tempo de você olhar para você e dizer: ei, eu não vou andar mais perdido. Porque Jesus, ele repousa sobre mim. Jesus, ele tem um encontro comigo em Emaús.
Talvez você foi parar em Emaús e você fica um pouco confuso. O que eu vim fazer em Emaús? Jesus me diz assim: Emaús é local de novos começos. É local em que eu recomeço a minha trajetória. Coisa linda, obrigada, gratidão pelo presente, pelo carinho de vocês comigo. Muito obrigada, Carol. Deus abençoe vocês. Amém? Então, se talvez você chegou aqui hoje e disse assim: pastora, eu tenho andado perdido e eu até estou em Emaús, mas eu ainda não entendi o propósito de Emaús. Porque uma coisa é eu andar perdido em Emaús. Outra coisa é eu compreender qual é o propósito de tudo estar se passando em Emaús. E se talvez, deixa eu só mudar aqui, irmãos. Se talvez você chegou aqui hoje sem compreender por que você foi parar em Emaús. Porque às vezes, irmãos, Deus abençoe sua vida sentimental. Às vezes, irmãos, seja bem-vinda, nós perdemos a visão e ficamos questionando em torno o porquê estamos em Emaús. Não é porquê, mas é para quê. Para que estamos em Emaús? Para que um novo tempo chegue em nós. Emaús não é lugar de andarmos sem direção, mas Emaús é lugar de abrir as portas da minha casa para que Jesus entre, reparta o pão e para que as escamas que estavam sobre os meus olhos caiam por terra e eu possa ver a lucidez espiritual de Cristo Jesus, que salva, cura, liberta e transborda. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: pastor, eu não sei porque tudo isso aconteceu na minha vida. E eu também não entendo porque que tudo está acontecendo desse jeito. Mas o Espírito Santo de Deus manda dizer que se for necessário, Jesus vai lá em Emaús para encontrar você. E essa noite é noite de encontro. E eu tenho certeza que Jesus entrou dentro da tua casa hoje para ter um encontro com você. Através deste algoritmo, ele entrou dentro da tua casa para ter um encontro com você. E se você estiver disposto a esquecer de tudo e lembrar somente daquilo que ele já fez por você, as águas quentes de Emaús, que são águas que curam, elas vão descer até você através do Espírito Santo de Deus. E se você quer viver essa experiência de cura, de libertação, de transbordo, de mudança espiritual, material, emocional, tem um tempo de graça sendo ministrado e revelado para nós. Tem um tempo novo que está chegando sobre nós. Tem um tempo que o Espírito Santo encontra você nessa cidade perdida, nessa cidade confusa e entristecida. Porque os discípulos estavam confusos, entristecidos, perdidos, abatidos. Mas deixa eu falar algo para você. Aonde Jesus entra, o milagre acontece. Aonde ele entra, o sobrenatural acontece. Aonde ele entra, o extraordinário chega para nós. Aonde ele entra, até aquilo que estava dando errado vai voltar a dar certo. Quem essa noite quer mergulhar nas águas de Emaús, as águas quentes que curam? Quem está disposto a mergulhar nas águas de Emaús
para viver o novo de Deus, receber a cura, receber o transbordo espiritual, receber a vida nova que Ele tem prometido a você. Deixa eu falar algo para você. Não é só nos caminhos claros que Jesus nos encontra. Existem caminhos que Ele encontra você esta noite para ministrar uma cura sobre você que precisa viver um milagre. Se talvez você chegou aqui hoje dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso que as águas repousem dentro de mim. Eu preciso ser limpo do passado, da falta de visão. Eu preciso ser alcançado pelo novo de Deus. Porque deixa eu falar uma coisa. Jesus é mestre em encontrar com você em estradas em que você está perdido. Você já parou para pensar como que tu veio parar nessa live? Como que você recebeu tanta graça aqui nesse lugar? Já parou para pensar como o algoritmo te encontrou? Seja iluminada pela graça. Como o algoritmo te encontrou? Você já parou para pensar? Como Jesus escolheu esse tempo de Emaús para que as águas que curam pudessem lavar você de toda dor, pudessem levantar você de todo bloqueio, pudessem mudar a tua história, a direção do teu destino, pudessem levantar você para viver no trono da graça de Deus. Emaús também, a estrada, é uma estrada em que eu ando meio perdido, abatido, questionando coisas. E talvez você tenha entrado aqui hoje assim, questionando coisas, querendo entender coisas, talvez se perguntando por que esse vendaval em sua vida. Mas irmãos, os discípulos estavam confusos, eles estavam sem entender, mas quando eles abrem a casa, eles ali comem o pão de Jesus e ali as escamas são lançadas por terra e eles são libertos para ter a experiência com aquele que tem o poder de operar. E eu sei que você tem pedido a Deus um tempo novo. Eu sei que você tem pedido a Deus que você quer viver uma trajetória nova. Eu sei que você tem falado com Deus que você necessita de uma experiência aos pés dele. Então essa noite, o Espírito Santo de Deus, ele chegou aqui para mudar a tua história. Carol, seja abençoada, tá? Porque eu sei que você só entra aqui para trazer honra. Toda vez, às vezes você vem, pastor, eu só vim para abençoar. Por tudo que eu já recebi aqui nessa live. Que você continue sendo frutificada pelo dom da gratificação. Isso é dom de Deus, amém? Isso chama-se o quê? Caráter. A gente sempre volta para agradecer aonde a gente já recebeu, amém? E aqui são muitos assim, muitos, muitos e muitos. Eu agradeço a Deus pelas ovelhas que eu recebi, porque todas elas têm sido escolhidas a dedo por Deus para abençoar esse ministério. E eu creio que Deus vai dar muito mais condições a vocês todos, para continuarem nos ajudando a manter esta obra, que tem sido o caminho de Emaús para tantos. Amém? Tem sido o caminho de Emaús para tantos e tantos e tantos e tantos. Tem sido o caminho de águas que curam. Amém? Tem sido o caminho de levantamentos para muitos. E eu creio que muito mais o Espírito Santo de Deus, ele irá operar. Eu quero orar por você que chegou aqui hoje e disse: Deus, eu tenho andado num caminho de Emaús. Aliás, eu tenho andado nas estradas de Emaús. Mas quer saber de uma coisa? Eu quero abrir a minha casa essa noite
para Jesus entrar, ministrar o pão. E o que é o pão? Alimento sagrado. Repousar o pão, repartir o pão. E eu quero me alimentar, porque eu sei que as escamas, elas vão cair por terra. E o nome do Senhor Jesus será engrandecido, glorificado, exaltado. Amém, irmãos? Nós vamos orar esta noite. Eu peço a você que não cesse de curtir, não pare de republicar, não pare de compartilhar. Amém? Para que possamos alcançar vidas para esse trabalho de poder. Nós vamos orar esta noite. E eu creio que as águas de Emaú, elas vão mudar algo em você esta noite. Amém? Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem trago para nós em formato de alimento. Coloque a mão no seu coração. O Senhor tem trago para nós alimentos para que as escamas que estavam sobre os nossos olhos, elas caíssem e para que possamos ter lucidez através da visão. Mas Jesus, estávamos andando em uma cidade, em Emaús, em uma estrada, e estávamos tristes, abatidos, debilitados, estávamos cabisbaixos. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos que o Senhor entre na nossa casa e que o Senhor reparta o pão conosco, para que possamos viver uma experiência de poder aos teus pés. Pai, nós não queremos mais ter a visão escurecida, mas nós queremos ter a visão limpa. Queremos ser visitados essa noite pelas águas que curam, as águas térmicas que curam, que transbordam, que transformam, que purificam. Então, em nome de Jesus Cristo, tira de nós a incredulidade, a tristeza, a falta de visão que havia no nosso coração. E nos levanta esta noite para viver o propósito da graça, para que sejamos alcançados pelo trono daquele que tem o poder de operar. Talvez Emaús foi o único caminho que o Senhor encontrou para nos encontrar e nos alcançar de novo. Porque outrora, se nós não estivéssemos fragilizados, o Senhor não iria até nós. Mas no momento em que estamos fragilizados, é o momento em que o Senhor nos encontra para repousar sobre a nossa casa e para mudar a nossa história. Então, Jesus, nesta noite de poder e glória, nós queremos ter um encontro com a tua graça. Nós queremos ter um encontro com a tua presença. Nós queremos ter uma experiência contigo dentro da nossa casa. Nós queremos comer o pão repartido por ti, Jesus. Deus, nos fortaleça esta noite, para que possamos viver um propósito de vida. Nos fortaleça essa noite, para que possamos ser erguidos pelo sobrenatural que vem do trono. Nos fortaleça essa noite, para que possamos ser alcançados pela tua glória. E em
nome de Jesus. Derrama das águas que curam sobre nós. Irmãos, coloque a mão sobre a tua visão, por gentileza. Eu quero declarar que tudo que tirava a tua visão, que tudo que impedia você de olhar Jesus como verdadeiramente Ele é, está caindo por terra da tua vida esta noite, em nome de Jesus. Pode tirar os olhos, as mãos dos olhos, porque as escamas que impediam você de viver o evangelho de vida, elas estão caindo por terra. E o sangue de Cristo irá lavar você de todo aprisionamento emocional, material e espiritual. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra? Quem chegou depois? Lucas 23, do versículo 13 até o versículo 31. Amém? 13 ao 31. Conta comigo, Neuzani. Receba a visão que vem do trono da graça, daquele que tem o poder de operar. Amém, irmãos? Irmãos, amanhã estaremos 8h30 da manhã, tá bom? Aqui, ó, é um dos meus livros. Quem já leu aí pode dizer a experiência poderosa que é essa leitura, que é o Vencendo Raízes Hereditárias. Inclusive aqui tem um pouco da minha história, que venci as raízes hereditárias, venci a rejeição, venci o abandono, venci uma série de coisas. Porque onde Jesus está, o novo acontece. Amém? Você leu? Muitas pessoas aí leram e foram alcançadas por essa leitura. Porque quando eu leio os livros que o Espírito Santo me deu, eu me impacto. Eu imagino vocês. Quando eu leio, eu fico impactada. Eu imagino vocês. E sou eu mesmo que escrevo. Sou eu mesmo que escrevo tudo. Então, eu fico imaginando o impacto que as pessoas não sofrem. Então, eu creio que muito mais o Espírito Santo de Deus, Ele irá operar na vida de vocês. Pastora, como é que eu faço para adquirir seus livros? Lá no Clube dos Autores. Joga lá no Google, Clube dos Autores, tá bom? Você vai jogar lá o meu nome, ou você pode jogar um livro, e ele vai aparecer todos os meus livros lá. Vencendo Raízes Hereditária, e vai aparecer os demais. Amém? Isso aqui será uma mentoria que você terá dentro de casa e para você ler quantas vezes você quiser. Pastora, como que eu faço para conhecer um pouco mais do seu trabalho? Vai lá no YouTube, no @pra.daniele com 2 L's Barreto. Lá tem muitas mentorias gravadas para você botar na tua televisão aí, para você assistir, para você se alimentar. E eu gostaria de pedir a vocês que me seguissem lá no Instagram. E lá no Instagram tem um canal de milagres, que é onde a gente linka as lives para você acompanhar lá os horários. @pra.daniele com 2 L's Barreto. @pra.daniele com 2 L's Barreto. Amém, irmãos? Eu não vou me prolongar muito, porque eu tô ficando sem voz. E amanhã de manhã nós temos live de novo. Quem estava de manhã nessa live? Foi uma live de poder, irmãos. Foi uma live de poder. O Espírito Santo tem aberto a visão de muitos aqui, através do que tem acontecido nas manhãs. Então eu convido você a estar conosco amanhã, 8h30 da manhã. Amém? Para você aprender de princípios, para você ser erguido e levantado pelo trono daquele que tem o poder de operar. Amém?
Que Deus frutifique, honre, abra portas, que o sobrenatural de Deus esteja conosco. E todos vocês que puderem, republicam. Eu sei que eu tenho enviado pouco material aos evangelistas, mas eu prometo que amanhã eu vou estar disparando 10 vídeos novos para vocês terem material para trabalhar. E vou estar colocando as lives desde domingo, tá bom? Desde domingo, tá? Domingo, segunda de manhã, segunda à tarde, terça de manhã, terça à tarde, quarta de manhã e quarta à tarde, tá bom? Vou estar disparando material para vocês poderem trabalhar, tá bom? Na publicação, na republicação, eu vou estar amanhã dedicando minha pós-live de manhã para gravação de vídeos, amém? E repostagem das lives, para que nós possamos alcançar vidas através dos vídeos, das mentorias, das orações. A Luana me pediu, pastora, grava oração. Quando a senhora gravar oração, eu vou atender os pedidos da Luana, eu vou estar gravando oração amanhã, eu vou estar gravando princípios. Irmãos, vamos começar a fazer um misto de coisa boa aí, para a gente estar ganhando almas, amém? Para a gente estar erguendo vidas pelo propósito, tá bom? E você que quer ser evangelista desse ministério, quer dedicar um tempinho, chame no direct do Instagram, no direct aqui do TikTok, amém, irmãos? Que eu vou te levar para o grupo dos evangelistas, para você estar compartilhando. Quem toma conta dessa área é a Luana, tá bom? A Luana que cuida dessas coisas todas. Então, qualquer dúvida também, pode perguntar a ela, se porventura eu demorar a responder, porque ela entende bastante da obra evangelística. Tá bom, irmãos? Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe, frutifique, abra portas, quebre os cadeados que estão impedindo vocês de viver a frutificação da graça. Um beijo para todos. Até amanhã de manhã, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.